Bom dia, potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um vídeo, mais um preceito diário, mais um estudo aí pra gente estar começando o nosso dia mais abençoado, na mais perfeita ordem divina. Que coisa maravilhosa, a gente está começando o nosso dia aí na mais perfeita ordem divina com esses ensinamentos, né, gente? Como eu falo pra vocês, a gente precisa estar sempre em conexão, sempre em contato com estes ensinamentos, porque é só assim que nós vamos conseguindo internalizar, entender e saber, porque quando você sabe, aí você já internalizou. Então ninguém precisa vir dizer para você assim, olha, você precisa fazer isso. Eu sei. E aí você não vai ficar dando mais ouvidos às pessoas que estão lá fora, que não sabem o que está dentro de você. Então olha só que interessante, né? Quando a gente fala, eu sei que tudo vai dar certo, é diferente de você falar, eu acredito. Porque ainda você está, quando você fala eu acredito, você ainda está formando a crença. Você acredita, você está com aquela fé. Mas quando você sabe, já é o conhecimento, a certeza de que aquilo já entrou no seu subconsciente. A sementinha, ela já está germinando. Então é diferente. Ai, Cris, mas eu sinto que já deu certo. Ok. Mas eu percebi isso, gente, comigo. Quando eu falo, é diferente. Ah, eu acredito. Não, eu sei disso. Eu sei que vai dar certo. Eu sei que é assim que a gente precisa fazer. Eu sei que é assim que eu preciso fazer. Eu sei que eu estou no meu processo. Eu sei que é o processo. Eu sei aonde eu quero chegar. E eu sei o que eu quero para minha vida. É diferente. Quer dizer, quando você fala eu sei, e o Neville tem uma passagem que ele fala sobre isso, né? Você saber e você acreditar e ter fé é diferente. Então por isso que eu falo para vocês, quando a gente está em contato diariamente com estes ensinamentos, você sabe dentro do teu coração que você não merece menos do que aquilo que você está desejando na sua vida. E aí pode vir qualquer pessoa, pode vir economia, pode vir aí falar de falta de emprego, pode vir aí falar que não existe homem bom no mundo, pode vir um monte de coisa, um monte de crença aí que é para colocar você para baixo, que você não vai ficar, porque dentro de você, você tem a certeza e a fé, a convicção e a certeza, o saber de que aquilo vai dar certo para você, que aquilo é o que você merece. E o merecer, gente, não é questão de você estar fazendo nada não, porque você já nasceu merecedor. Você já nasceu de posse de todas as riquezas de Deus. Como eu sempre falo para vocês, né? As pessoas, elas têm a mania de falar pra gente assim, ah, não, eu mereço, mas eu preciso fazer. Não, você não precisa fazer nada. A única coisa que você precisa fazer é acreditar. Então, para você acreditar, para você começar a internalizar esse saber, esse conhecimento que é o saber da fé, o saber da convicção, o saber da certeza, o saber, né, do acreditar, da crença em si, é você estar em contato com esses ensinamentos, ler livros sagrados, e o livro sagrado não é a Bíblia. Todo livro é sagrado quando te traz um ensinamento, quando te leva para um outro patamar, para um outro pensamento, um pensamento de benevolência, de amor, de perdão, de que eu e você, eu e o outro, você e o outro são um só. O que acontece com você, o que você emana, também vai interferir em toda a criação próximo a você e também na criação como um todo. Então todo livro é sagrado, todo livro que leva você a ter um conhecimento, um ensinamento. E até mesmo livros
didáticos também. Também. Todos os livros são sagrados. Todos os livros. Então, nunca esqueçam disso. Dê o melhor de si quando você estiver lendo algo que te traga um ensinamento, tá? Dê o melhor de si, porque a pessoa que está por trás disso, com certeza passou por muitas situações que chegou naquele ensinamento para poder estar passando para você, tá bom? E aí, nós estamos aqui no dia 16 de novembro, maravilhoso, sábado. Hoje, eu já gravei esse vídeo, mas no dia de hoje, gente, eu estou viajando. Que gostoso, né? Então, a gente tá falando esse mês sobre mentalização de amor, perdão e paz. Olha que delícia, uma preparação aí pra gente chegar ao final do ano, né, gente? Que delícia, que maravilha. Vamos lá, antes de lermos aqui a nossa mensagem de novembro, 16 de novembro, vamos para as nossas mensagens de otimismo, que eu gosto bastante. Só entende o valor do silêncio quem tem necessidade de calar para não ferir alguém. Rousseau, olha que coisa mais linda, né? Só entende o valor do silêncio quem tem necessidade de calar para não ferir o outro. Que coisa linda. Outro dia saiu alguma coisa sobre isso também, né? Sobre a gente estar ajudando o outro, mas também tomar cuidado de não humilhar. Porque às vezes a gente vai ajudar e acaba, sem querer, colocando o outro aí numa posição de inferioridade a você, né? A mesma coisa do silêncio. Quando a gente silencia, e aí a gente só vai dar valor quando a gente percebe, e eu tô trabalhando muito isso, né, gente? Será que aquilo vai acrescentar alguma coisa Se eu falar isso, será que vai acrescentar alguma coisa na vida dessa pessoa? Então, sempre quando você for falar algo, procure pensar antes, será que vai agregar alguma coisa na vida dessa pessoa? Porque ficar falando, achando que tá ajudando, nem sempre é a verdade. Às vezes você fala mais besteira do que coisas para edificar a pessoa propriamente dito, né? Vamos lá para o nosso preceito do dia 16 de novembro. Abandone a arrogância. Se alguém não consegue ouvir a voz de Deus, onipresente no universo, é porque está encobrindo a voz de Deus que está em seu interior. E com isso, não sintoniza com essa voz onipresente no universo. O que encobre a natureza divina interior é a arrogância, o sentimento egocêntrico. Exacerbar o ego é comparável a admitir apenas a parte do iceberg que está acima do nível do mar. Quem fica observando apenas a superfície esquece-se do fato de que a parte inferior dos icebergs é bem maior e que no fundo do mar estão interligados. Olha só que coisa interessante, né? Aqui é a mesma coisa dele estar falando do subconsciente. A gente já sabe, eu já comentei uma vez com vocês aqui, que eu vou até colocar uma imagem aqui de um iceberg, né? Uma imagem que o quê? O nosso consciente é só um pedacinho do que tá vendo aqui em cima. O interior, o nosso subconsciente, como um iceberg, a maior parte ela está imersa. Ela está abaixo do nível do mar. Ela está por baixo, então poucas pessoas vão enxergar aquilo. E o oceano, gente, na meditação Shisokan, eles falam, né? Aqui onde estou é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. Então, dentro, né, imerso ali está toda a alegria, a inteligência, a provisão, a sabedoria, o amor de Deus. E aqui o que as pessoas enxergam é somente uma pontinha do que é tudo.
Então, por essa pontinha a gente não consegue enxergar o todo. Então, olha o que ele está falando aqui, né? Abandonar a arrogância. Exacerbar o ego é comparável a admitir apenas a parte do iceberg que está acima do nível do mar. Então, o que ele quer dizer com isso? Quando a gente tá aí na competição, no egocentrismo, só vendo o nosso lado, não percebe. Olha só a mensagem que saiu no começo para nós aqui. Tudo muito a ver. Então, às vezes a pessoa não percebe o que tá dentro do outro, só tá vendo aquela parte superficial. Que às vezes, como eu falo para vocês aqui, né? Às vezes as pessoas achavam que eu era arrogante porque era uma forma de me proteger. Então eu andava assim, né? Toda séria, as pessoas tinham medo até de chegar perto de mim, por quê? Porque eu me distanciava um pouco até conhecer a pessoa, me soltar, conversar, dar risada, né? Aí com o tempo as pessoas chegavam para mim e falavam assim: nossa, Cris, não imaginava que você era assim. Dava um medo de chegar perto de você. Por quê? Ninguém sabia o que estava dentro de mim, por baixo de toda aquela casca, né? Ninguém sabia. Então, elimine o ego, abandone o ego, seja compreensivo com aquela pessoa que talvez esteja retraída. E aí pode te passar aí uma mensagem de, como eu, né? Passava uma mensagem do quê? De arrogância, de competitividade. Como eu ouvi há pouco tempo, né? Nossa, mas você é muito competitiva. Não é porque eu sou competitiva, é porque eu defendo aquilo que eu acredito. Até teve uma pessoa, quando eu estava fazendo um curso, ele falou assim: nossa, mas você fala desse jeito aí nos seus vídeos? Eu falei: falo. Nossa, mas você fala com uma convicção, né? Eu falei: falo porque é o que eu acredito. É o que eu acredito. Eu não falaria nada aqui para vocês se eu não acreditasse, se eu não confiasse, se eu não sentisse aqui dentro do meu coração que era para falar, ou que é para falar, na verdade, né? Então, abandonar o ego é você parar de observar somente a superfície, que é o que ele tá falando aqui, ó. Quem fica observando apenas a superfície, esquece-se do fato de que a parte inferior dos icebergs é bem maior e que no fundo do mar estão interligados. Então aqui, aparentemente, nós não estamos interligados. Aparentemente, no mundo fenomênico, nós não estamos interligados. Mas interiormente, dentro, né, do mundo aqui, do reino dos céus, do oceano de Deus, que fazemos parte, da extensão, nós estamos interligados. Por quê? Se eu sou parte de Deus, sou extensão de Deus, você é parte de Deus, é extensão de Deus, e eu também sou extensão de Deus, nós estamos interligados em uma única fonte. Então é como se aqui fosse uma fonte e aí aqui fosse saindo vários ramos, uma árvore, um tronco, né? Aqui é o tronco e aí aqui vários ramos que somos nós. Nós somos tudo isso daqui, ó. Tudo isso daqui a gente é. Um único tronco, né? Ó, um único tronco aqui somos nós, tá? Um único tronco. Não existe duas fontes, a do bem e a do mal. Não. Só existe o bem, só existe Deus e o que vem de Deus. Só existe o belo, a harmonia e a perfeição. Não existe outra coisa. Entende? Não existe outra coisa. Então, é o que ele está falando aqui. Pare de observar só a superfície. Então,
As pessoas que estavam olhando para mim, que, né, julgavam, vamos dizer assim, estavam olhando somente a superfície. Não estavam olhando o meu interior. Não estavam olhando o que poderia estar por trás disso. Isso era uma crença que eu tinha. Que se eu me abrisse, se eu me, né, mostrasse os dentes, eu estaria sendo o quê? Vulnerável. E o meu medo era tanto de ser rejeitada, meu medo era tanto de ser reprovada pelas pessoas, que eu fazia o quê? Fechava a cara e ia andando. Cumprimentava, oi, tudo bem? E as pessoas achavam que eu era metida, arrogante. Mas ninguém estava vendo o que estava dentro de mim na realidade. Tá bom, potências infinitas? Que coisa mais maravilhosa, né? 16 de novembro, já passamos aí, meados de dezembro, gente. Meados de novembro, já passamos aí metade do mês de novembro. Que coisa maravilhosa, né? Dezembro já tá chegando aí e vamos preparar coisas maravilhosas para vocês aqui. Antes de lermos, vou deixar aqui para vocês o texto, como eu sempre falo, né? O texto de hoje aqui na descrição, junto com a playlist EFD, para vocês assistirem e fazerem aquele desafio. Façam aquele desafio. É maravilhoso, gente. Aquele desafio faz grande diferença na sua vida, tá bom? EFD, entrando na frequência de Deus. Vou deixar aqui junto na descrição com esse texto e o link do site para vocês conhecerem aquela coletânea de Neville Goddard, O Despertar da Consciência, inspiraçõesparasser.com.br, tá bom? Vamos ler mais uma vez aqui. Abandone a arrogância. Se alguém não consegue ouvir a voz de Deus onipresente no universo, é porque está encobrindo a voz de Deus que está em seu interior. E com isso não sintoniza com essa voz onipresente no universo. O que encobre a natureza divina interior é a arrogância. O sentimento egocêntrico, o sentimento de que acha que sabe tudo, a arrogância também, né? Acha que sabe tudo e que não existe mais nada além desse mundo fenomênico. Exacerbar o ego é comparável a admitir apenas a parte do iceberg que está por cima do nível do mar. Quem fica observando apenas a superfície esquece-se do fato de que a parte inferior dos icebergs é bem maior e que no fundo do mar estão interligados. Que coisa maravilhosa esse preceito de hoje, né? Esse mês a gente falando aí bastante do nosso ser. Como que funciona, né, da mente subconsciente, os seus desejos, que são os desejos de Deus, que é um presente de Deus para você. Basta você acreditar. E aí agora ele entrou aí com o nosso, realmente o nosso ser interior, com o ego, né? Abandonar o ego e escutar a sua voz interior. Que coisa maravilhosa, né, gente? Que vocês tenham aí mais um dia abençoado na sua vida, na minha vida e na vida de todas as pessoas do planeta. Eu amo vocês, fique em paz, tenha fé, acredite no seu potencial infinito, acredite que você é filho de Deus, merecedor e herdeiro de todas as coisas do céu e da terra. Até amanhã com o nosso preceito do dia 17 de novembro. Eu aguardo você aqui. Até lá!